Estamos finalmente a gravar, obrigada. Obrigada. Pronto, podemos. Já tínhamos começado a poder, mas pronto. Agora podemos muito mais, que estamos todos aqui. Obrigada, Helena Cádiz, por estares aqui. Então, depois disso que você contou, o que tem aparecido ultimamente para vocês, eu fiquei com muita vontade de começar conversando com vocês por que é especial. O que tem de especial no SEM? Por que é especial para mim estar aqui? O que é esse negócio de ser especial? Mas especial no SEM. Aí eu lembrei de um poeta marroquino, que quem me apresentou esse poeta marroquino foi a Lia Rodrigues, uma artista coreógrafa. A gente sabe quem é. A gente sabe quem é a Lia Rodrigues, vai lá. Então foi a Lia que me apresentou esse poeta marroquino. E esse poema dele é um poema que tem esse título, assim, ó. Por que esta folha? Por que esta folha? É uma pergunta que ele faz nesse poema. E o Abdellatif Laâb, esse poeta, ele ficou preso por 8 anos, a partir de 72, foi preciso uma campanha internacional para poder conseguir a libertação dele, e aí ele conseguiu se exilar na França. O nome dele é Abdellatif Laâb. E esse poema, olha aqui, vamos ler junto esse poema, para a gente entender o que tem de especial na minha leitura do que a gente está fazendo aqui agora. Ele diz assim: salvo por um detalhe, o mundo não mudou em tão pouco tempo. Salvo por um detalhe, esta manhã é uma réplica cinzenta da anterior. Salvo por um detalhe, o peso esmagador do peito não se reduziu, nem 1 grama. Salvo por um detalhe, sentimos-nos ainda vivos, um pouco mais, um pouco menos, o mesmo equilíbrio frágil ou não. Salvo por um detalhe, o de uma pergunta desconcertante. Por que esta folha, nem mais amarela, nem mais verde que as outras, foi a que caiu da árvore? Com esse poema, eu acho que dá para começar a pensar nisso que eu estou chamando de especial, que vocês fazem, que o SEM é, e desse momento de eu poder estar aqui com você. Porque se trata, de ser especial no sentido de parecer não se distinguir. Como a folha não é nem mais amarela, nem mais verde do que as outras, mas ela caiu. Tem algo de específico, singular, incomum, particular, peculiar, característico, sei lá, que a distingue, mas distingue cada uma das folhas. Porque cada uma das folhas também tem, porque é uma folha singular, é uma. Então, é um tipo de entendimento de especial que caracteriza mas caracteriza cada um, não só um, mas cada um numa mesma espécie. É esse tipo de especial que eu percebo na especialidade do que vocês fazem e por que é tão importante poder acompanhar, porque é um privilégio tão grande poder estar aqui. Porque quando a gente começa a perceber que esse especial não é o especial que destaca, mas é o especial que mantém a espécie, porque é o especial de cada um nessa espécie, com as suas características, com as suas singularidades, etc., etc., o tipo de trabalho que vocês vêm fazendo, me parece que é assim. E é por isso que a gente precisa fazer aquela pergunta a cada vez que uma folha cai. Por que esta?
E agora por que esta? E agora por que esta? E agora por que esta? Então, é um pouco desse jeito que eu tenho me relacionado com o que vem acontecendo com vocês, pelas informações que a Sofia envia e que eu reconheci também nessas imagens que a Sofia enviou para mim a respeito do que vocês fizeram durante essa semana. E eu junto isso agora com um poeta português, um poeta de vocês, com o Herberto Helder. O Herberto Helder, ele tem um poema que não tem título, mas que vocês devem conhecer, que é um poema onde ele diz assim: li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios. Quando alguém morria, perguntavam apenas: tinha paixão? Então, e o poema ele continua dizendo assim: quando alguém morre, também eu quero saber da qualidade da sua paixão. Se tinha paixão pelas coisas gerais, água, música, pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos, pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória, paixão pela paixão. Tinha? E então, indago de mim se eu próprio tenho paixão, se posso morrer gregamente. Mas que paixão? Os grandes animais selvagens extinguem-se na terra. Os grandes poemas desaparecem nas grandes línguas que desaparecem. Homens e mulheres perdem a aura, na usura, na política, no comércio, na indústria. Dedos conexos, há dedos que se inspiram nos objetos à espera. Trêmulos objetos entrando e saindo dos 10 tão poucos dedos para tantos objetos do mundo. E o que há assim no mundo que responda à pergunta grega? Pode manter-se a paixão com fruta comida ainda viva e fazer depois com sal grosso uma canção curtida pelas cicatrizes? Palavra soprada, a que forno, com que fôlego? Que alguém perguntasse, tinha paixão? Afastem de mim a pimenta do reino, o gengibre, o cravo da Índia, ponham muito alto a música e que eu dance. Fluido, infindável, apanhado por toda a luz antiga e moderna, os cegos, os temperados, não. Que ao menos me encontrasse a paixão e eu me perdesse nela, a paixão grega. Esse é o poema todo. E é muito bonito. Eu tenho, assim, uma hipótese de que o que vocês têm feito, sabe, Sofia e pessoas que estão aí, é juntar o especial do Laab, o especial da espécie, o especial de cada um da espécie com a paixão, sem necrológio. Sem necrológio. É sempre a paixão pela paixão, pela paixão. Então, tem alguma coisa assim tão preciosa para nós, eu que não posso estar aí, mas que fico olhando de longe, tem alguma coisa... Tem alguma coisa que convoca um pouco nesse sentido, sabe? Do especial com a paixão. Este movimento apaixonado, especial, que tu hoje trazes, que nutre e abrilhanta as passadas, as caminhadas de ir existindo e de confiar em confiar. E não é só não escrever nada póstumo, é também não anunciar muito. A Hannah Arendt, ela... Yupi, Hannah Arendt! Ela tem uma frasezinha que é assim muito encantadora e instigadora, que é assim: pensar com a mentalidade alargada significa treinar a própria imaginação a sair em visita. Então, treinar a imaginação a sair em visita, acho que é uma coisa que a gente precisa fazer sempre para poder pensar com essa mentalidade alargada. Vamos dar uma visitada, vamos levar nossa imaginação para sair em visita nesse mundo pós-Covid
desse jeito, entendendo o que tem de especial nele. E se a gente pode fazer isso com paixão, fazer isso desse jeito, entendendo o especial e a paixão, na proposta de visitar com um pensamento alargado, pôr a imaginação para sair em visitar esse mundo. Porque eu desenvolvi talvez uma dificuldade enorme com esses prefixos pós e pré. Eu desenvolvi uma dificuldade em trabalhar com eles, porque como eu estou sempre trabalhando nesse viés com a Cris Greiner, desse corpo que está trocando com o ambiente, modificando o ambiente, se modificando num fluxo de trocas que é inestancável, fica difícil poder lidar com esses pré e pós, porque eles suspendem um pouco desse fluxo permanente de trocas, etc., que é a sustentação do nosso entendimento de corpo como corpo mídia, né? Então, quando fala pós-Covid, eu tenho essa dificuldade em lidar, por quê? Porque com esse entendimento de corpo, o corpo que já viveu o que nós vivemos nesses 4 últimos semestres de isolamento, nesse 5º semestre, já sem isolamento, mas a convivência, ou seja, o viver com, né? Conviver. Viver com o vírus, a ameaça de contaminação, etc., etc., já é corpo. Então, como é que vai virar pós? Como é que eu tiro isso? É com isso que eu vou caminhando em outros momentos dessa relação, porque se a relação agora está mudada, mas o vírus ainda está em diferentes proporções, em diferentes atuações em cada país, em cada cidade, em cada bairro, em cada casa, em cada rua, porque isso tudo depende, a gente bem sabe, do estágio da desigualdade no país. E o estágio do país no mapa da desigualdade do mundo. Tudo aquilo que aos poucos se foi, porque houve várias formas de comportamento que se foram mesmo alterando por dentro, independentemente das pessoas terem ficado doentes ou não, tudo isso provocou, por um lado, uma série de legislações e também de abusos de poder e por aí fora. Portanto, foi uma grande, essa coisa do Covid, para além da parte biológica, está a ser uma coisa muito convulsa mesmo. Quando estás a falar mesmo, estás também a falar dessa parte mais mundo do comportamento, ou estás-te a centrar mais na forma mais da imunologia, da biologia, diz lá. Então, quando eu falo que não tem um pós-Covid, é porque não tem o vírus produzindo a contaminação, a ameaça à vida e as transformações a partir dele, que é o nosso convívio com ele. É o convívio de cada lugar que foi muito diferente, o convívio especial, ou seja, que foi possível a singularidade de cada lugar nessa coisa comum, ou seja, como cada coisa se particularizou em cada lugar, no convívio com essa questão que nunca pode ser só biológica, porque ela é biológica, social, emocional, psíquica, comportamental. Política. É tudo. Política também, né? Pois. Política, sobretudo, por conta da condição da desigualdade que já faz uma experiência diferenciada a partir da desigualdade. Já que a gente estava a pensar aqui também em morrer gregamente e tal, porque ia pensar nessa conversa, uma possível conversa entre a erosão e o erotismo enquanto potência de vida, assim, sabe? E um pouco como vida e morte se atravessam mutuamente, saca? Enfim, nesse sentido,
eu também acho que as ideias de pré e pós pressupõem também uma fratura, assim, né, nos acontecimentos que, sei lá, que de fato há, né, assim, enfim, de fato tem é um acontecimento, né, isso que a gente está vivendo, viveu. Mas, de alguma maneira, sei lá, acho que a travessia desse momento, na minha perspectiva, também tem tido muito a ver com observar isso, a morte dentro da vida e a vida dentro da morte, sabe? Tomando aqui fluxo do que a Sofia falou, me vem a paixão como se deixar ser afetado e também afetar. E o que eu tenho observado muito é um recrudescimento, uma densificação da espessura da coisa blindada, de se blindar dos afetos em diversas atmosferas que eu transito. E, ao mesmo tempo, um despertar muito grande em outros lugares, de tentar já conseguindo, né? Porque eu acho que fazer isso já é chegar onde tem que chegar, que é esse cuidado com os afetos, ou com o que cada um está sentindo e como que vai atravessando essas coisas, né? Esse estado de exceção permanente. Como a gente lida agora com os nossos, Bernardo, afetos, sabe? Os nossos afetos, as maneiras da gente afetar e ser afetado, é desse jeito agora, é depois de ter convivido dessa maneira. Como é que a gente mantém ativa uma paixão no sentido dessa pulsão de vida que a Sofia traz para a gente? Como a gente mantém isso ativo, potente, se a gente vem de um ambiente muito diferente desse, um ambiente onde as pulsões de vida ficaram assim, meio debaixo das pulsões de morte pelo convívio, pelas ameaças, etc. Então é um mundo que a gente ainda vai precisar sair em visita. Não é o mesmo mundo. A gente não volta. A gente não tem como recuperar. O que a gente tem é como seguir do jeito que é possível, na medida em que o corpo já é outros sujeitos. Nós somos sujeitos corpos muito diferentes, porque nós vivemos um troço muito diferente, para o qual a gente ainda não tem nem as palavras mais adequadas. A gente usa palavras gastas para fenômenos mais recentes. Por isso a gente precisa sair em visita mesmo, né? Levar a imaginação para sair em visita, para tentar ver se a gente consegue não usar as palavras já gastas para descrever fenômenos novos. Eu tenho um poeta brasileiro chamado Manuel de Barros, que esse é uma frase dele: palavras fatigadas de informar. As palavras ficaram fatigadas de informar. It's not very clean, just to say. You can try. Tourist guides. You all hate them, but some days you need them. Even though they bring you to some place saying, "Oh, there's a beach over there," and then you see this. Come on, there are beaches everywhere. I see no beach here. I'm gonna make my own beach. No, beach. Beach. Bitch. We have to move. Yeah, observe, because this is the
what the Portuguese would say, it's a final ending for a gourmet pishmek. It's what's gonna be all this. It's gonna be gourmet. Gourmetization. Yes. You see this building and the other downstairs. It has some very typical people Fishback. living there. Some say for 50 years. You know, I forgot. It must be the COVID thing. I'm forgetting things. But you know what I do when I'm feeling all alone, Oh, please. flesh and please, bone, please. Oh, just waiting. I do absolutely nothing because I got my own personal Jesus. It's just my own personal, not yours to take. And it gives me a beach wherever I want. Because I got my own personal Jesus. Someone to hear your name. Someone who cares. Come on! Your own personal Jesus. Someone to hear your name. Someone is there. Feeling alone when you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift the receiver, I'll make you a believer. Oh, with my ass sticking out. With my ass sticking out. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Lendo um texto, tá bem? Não tô lendo um texto. Eu não tô lendo um texto. Okay. Não tá em francês. Okay. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir, por favor, à grande applaudissement, pro quadrado, l'apparition des tourbillons les plus secoués. Et maintenant, Yeah! Maintenant quoi? et maintenant, mesdames et messieurs, More. veuillez accueillir à grand applaudissement l'apparition des tourbillons les plus secoués de l'océan. L'enchanteuse des marins ivres, l'explosion divine et funiculaire des temps du feu et de la pierre, la rêveuse insulaire au bord du bateau et ravissant, la créatrice des coutures reines du monde, de l'extra-monde et de l'extra submonde pour le ravissement des plus petits et des plus grands. L'ondulation miroitante de l'accablante inversion des labiales, habilement, louvoyer à l'avant, légère et lestée, aux amarres de la danse, dansadée, dansante, dentifriée d'armes et de corps d'or et d'argent, de cuivre, robuste et de pas de en un courant des rivières d'entrechats, signé par l'envol d'un cygne du destin de ces hautes coutures saillantes et subtiles, battant de ses ailes secoutrées de paillettes violettes, saturées de signes d'oiseaux de feu, serpentant silencieusement, s'avancerait et salivant, soupçonnant sinueusement la série sérieuse et sarcastique supposée de sa danse, le cygne, Sardaigne, et là, veuillez accueillir un grand applaudissement, s'applaudissement.
Nuestro se acabó. Ya te arrepentirás. Sentirte sola, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. ¿Qué significa un año de amor? ¿Has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que verás y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. En un solo momento, ¿qué significa un año de amor? Quem pôs esta música? Foi o esquilo.